Olá, amigos do Viva ABC, muitíssimo boa tarde. Estou novamente aqui no Sind Saúde, né, na Avenida Pereira Barreto. E hoje, nós tivemos aqui já semana passada, tivemos a conversa com o Mizito, né? Que é o Mir Rogério, pode chamar de Mizito, né? Pode chamar de Mizito. Boa tarde, Mizito, tudo bem? Boa tarde, André. Você é o? Rodrigo. Rodrigo, boa tarde. O Wagner, boa tarde. E nós estamos nessa pauta aqui porque é uma pauta importante para toda a população aí, né? Que diz respeito a uma área tão importante também, ou de igual importância, que é a saúde. E agora houve aqui, né, uma conversa, né, uma convergência aí de ideais para esse momento, né? Então estão se unindo aí o Sind Saúde, o Sindax, tá certo? Sindax, parece o SEDEX, Sindax e o Sindserv de Santo André, e começa amanhã uma ação de greve, né? Então eles vão explicar os porquês para a população aí, qual que é a reivindicação deles, se vai atingir todo o sistema de saúde, né? É claro que eles têm aí, o Mizito já tinha colocado para a gente aí quais são as pautas, o porquê da greve, eles vão falar de novo, mas é importante você estar acompanhando aí, porque se trata, como eu disse, de uma área da saúde fundamental para toda a população. Mizito, nós conversamos na semana passada, Certo. e você falava a respeito do motivo da greve. Você pode falar novamente, Mizito, para a gente? Então, claro, primeiro, né, agradecer, André, mais uma vez aí, né, cumprimentar aí todos os acompanhantes aí do VBC, um canal importantíssimo da nossa região, né, e obrigado pelo espaço. Bom, primeiro, o motivo da nossa greve é um motivo justo, digno. Já há mais de 5 anos os trabalhadores estão sem reajuste de salário, sem reajuste nos benefícios, as condições de trabalho elas não são das melhores, falta às vezes medicamento, falta insumos, falta equipamento de proteção individual, né? E é uma pauta que ela se tornou uma pauta da sociedade como um todo, porque queremos dar o melhor atendimento, tantos profissionais representados por nós, e vocês veem também da importância que os sindicatos agentes comunitários estão aqui representados. Vou pedir uma partezinha só para o Rodrigo do Sindax, que é o sindicato dos agentes de saúde, agente comunitário de saúde, seria isso? Isso. Tá, e o Wagner é do Sindserv, que é do sindicato dos servidores públicos de Santo André. Então são sindicatos que em algum momento se entrelaçam também, porque tem a ver com saúde, né? Tem a ver com o servidor, então por isso não, daqui a pouco a gente vai conversar com eles ali. Mizito, então você fala que não é só a questão aí da reposição salarial, né, que está defasada, você colocou isso pra gente, você fala das condições de trabalho também, seria essa reivindicação de greve também? Isso também faz parte da nossa reivindicação, uma vez que a gente preza também pela questão da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então a gente tem muita reclamação sobre o excesso, né, de carga de pacientes que os profissionais têm atendido, né, falta de funcionários nas unidades. Então acaba se tornando uma pauta de toda a sociedade, porque se o trabalhador da saúde está bem assistido, já que se falam tanto em humanização, os prefeitos, né? Você vê o Orlando falando, você vê o Paulo Serra falando, o Auríquio falando, o Átila falando nessa questão de humanização, atendimento humanizado, né? Só vai acontecer isso se tiver a humanização com os trabalhadores profissionais da saúde. Entendi. E tem assim, daqui a pouquinho eu passo para conversar com os dois outros também representantes sindicais aqui, mas eu queria saber mais uma coisa importante agora nesse momento. Existe uma cidade em condição pior do que a outra, assim, um estado mais gritante? Você fala, essa cidade está com uma situação pior ou não? Seguramente Mauá, né, é uma cidade que realmente a situação é preocupante. Mauá. Mas Santo André também não foge, e aí Santo André a preocupação é por causa da falta de vontade política do governante de resolver o problema. Nós já propusemos inúmeras vezes a gente sentar numa mesa, resolver. São Bernardo está menos pior, porque aplicou agora o reajuste correspondente a 2017 e 2018, que somados chega na casa de 5,76, mas não pagou o retroativo, né? Isso também acaba nos preocupando. Porém, os trabalhadores de São Bernardo também estão mobilizados em algumas unidades, como por exemplo a Vila São Pedro, que recentemente sofreu lá um atentado, né, à dignidade da pessoa humana, quando chamaram a Guarda Civil e revistaram todos os funcionários lá. Então, para você ver, porque falaram que sumiu, segundo a enfermeira que estava de plantão, disse que sumiu 2 kits de sutura, que é kitzinho, né, claro que não pelo valor,
mas acho que pela atitude tem que se procurar sim, mas independente, os trabalhadores não podem ser tratados como bandidos da forma que foram lá. Então foram revistados, né? Então, aquela questão que eu já citei semana passada, né, sobre a situação dos municípios, e você está me perguntando aqui, o assédio moral ele é presente em todos os municípios aí. Ameaça de demissão, e eu espero, até o momento não sofremos, né, não tivemos nenhuma denúncia, que nenhum trabalhador disse que o chefe começou com aquela conversa, olha, se vocês quiserem aderir à greve, é um direito, mas ó, toma cuidado. Até o momento ainda não apareceu isso. Por si só, isso já caracteriza uma prática antissindical. Então, pela lei de greve, os trabalhadores agora que vão entrar nesse processo de mobilização, né, já tem vários lugares mobilizados, eles podem colocar uma faixa, escrever no papelão e colar lá na unidade. Estamos em greve, nós também já fizemos, inclusive inúmeros cartazes aí para colar já nas unidades e vamos iniciar o processo de paralisação. Ele vai ser de forma graduada, né, vai se iniciar amanhã nas unidades que nós já temos mobilização, que nós não vamos anunciar aqui, né, para preservar também os trabalhadores e não deixar que a chefia inicie o processo de pressão, mas vai iniciar amanhã. Então, essa é a estratégia, não anunciar os pontos que vão começar. No momento, não. E a população vai perguntar, assim, daqui a pouco eu vou passar para o Rodrigo também, ele vai falar sobre isso. A população fala, puxa vida, mas e se eu precisar do serviço? Vai estar tudo parado ou não? Nós vamos manter o serviço de urgência e emergência em atendimento. Nós temos responsabilidade, diferentemente dos governantes. Nós sabemos o ofício da nossa profissão e a importância, né? Eu que sou técnico em mobilização ortopédica e auxiliar em enfermagem, eu sei a importância que tem a minha profissão. Porém, nós não somos trouxa. Então a população, a gente pede o seu apoio quando chegar em um local. Se tiver parado, por favor, se dirija a outra unidade, porque infelizmente nós estamos lutando para poder te atender melhor, para que o município não contrate somente médico, contrate também os profissionais das demais profissões. Tá certo. Ô, Rodrigo, e onde que o Sindax entra aí? Qual que é a visão do Sindax a respeito dessa paralisação? Tá, a visão do Sindax, ela, primeiro, obrigado André, pessoal do acompanhamento, Luizito, que além do grande parceiro, é o presidente do nosso ramo, da FETS, né, que é a Federação de Seguridade Social do Estado de São Paulo, onde a gente tem sim organizado as nossas pautas e tem discutido isso aí em âmbito geral. Então a solidariedade entre os sindicatos, ela sempre existiu, né, e a gente sempre vem alocando isso. O que vem acontecendo, principalmente, André, agora aqui em relação aos agentes comunitários, nós somos uma categoria específica e diferenciada. Como a gente sempre discutiu com o pessoal dos servidores públicos, o agente comunitário de saúde, o correto é que ele seja contratado direto com o município. Porém, hoje, como nós temos uma alta complexidade sobre como você contratar um profissional que ele mora e trabalha na mesma região, a estratégia de algumas prefeituras foram procurar aí fundações públicas de saúde. Como a fundação. Como a fundação, que nada mais do que é uma extensão das prefeituras. O que se pega muito nesse sentido? O setor público hoje de trabalho e o setor privado, eles acabam se encontrando. Tanto que nós temos uma convenção patronal, tanto quanto a do Sindicato de Saúde, como também tem acordos específicos da categoria em municípios que o contrata direto. Explicando em miúdos, vou te interromper um pouquinho, explicando em miúdos, talvez que a população não entenda, é que a fundação é uma instituição independente da prefeitura, entretanto ela é gerida por prefeituras, certo? Então fica-se essa pergunta à população. É separado da prefeitura, mas comandado pela prefeitura, até para ser bem claro, só um barulhinho aqui, mas isso aqui é normal, aqui ao vivo, aqui acontece aí. O espectador, principalmente a sociedade civil que tem acompanhado isso, a fundação ela é pública quando interessa e privada quando interessa. Ela é pública para poder fazer os atos, para dizer que está desenvolvendo, e privada na hora que diz respeito à relação do trabalho. E o agente comunitário de saúde hoje é contratado pela fundação? Pela fundação da ABC. O agente, hoje existe o processo, é uma fundação pública de direito privado. Para ser o contrato dos agentes comunitários é necessário que haja todo um processo seletivo público. Hoje o agente comunitário é regido por algumas leis federais, inclusive a gente tem 2 emendas constitucionais e somos a única categoria no âmbito de saúde que temos recurso para custeio de salário. Né? Então hoje os repasses do governo federal ele serve para custeio de salário, que é a diferença hoje da gente não estar na mesma situação dos profissionais ligados à fundação na base do Sindicato de Saúde, porque por conta do repasse federal, que aconteceu agora o reajuste do piso, foi implementado esse ano, em janeiro, o piso gradual da categoria, que acabou tendo um aumento. Então, a participação dos agentes comunitários de saúde, que inclusive na quinta-feira passada tivemos a assembleia também, que aconteceu
consequentemente, aconteceu no mesmo dia, tanto a do Sindax quanto do Sinsaúde, a gente acabou nem conversando um pouco disso, mas marcamos a assembleia no mesmo dia. Nós decretamos estado de greve porque o âmbito da nossa negociação ele estava avançado, né, para finalizar o acordo coletivo. Porém, a própria ingerência da fundação, e infelizmente a gente tem que dizer dessa forma, né, diz que não teve anuências das duas secretarias. E é onde a gente chega num determinado ponto. Se a prefeitura diz que a gente tem que resolver com a fundação, e a fundação diz que precisa dar anuência das prefeituras, quem é que de fato resolve? Ninguém. Então, isso torna que a categoria... Mas o sindicato sentou com alguém, ou com a direção da fundação? Sim, com a direção da fundação, o presidente da fundação, conversamos com o secretário de saúde de São Bernardo, conversamos com o secretário de saúde de Santo André. Era uma negociação que vem inclusive, desde abril do ano passado, quando o presidente da fundação ainda era o senhor Carlos Maciel. Esse que está citado agora. Teve essa situação envolvendo aí as denúncias de Mauá. Então, dessa época para cá, vivia uma discussão. A fundação até esboçou uma proposta de acordo para que a gente pudesse finalizar a questão do coletivo de trabalho, mas não chegou na sua conclusão pelo fato que precisava dar anuências das duas secretarias. Então, esse jogo de falar que resolve com a fundação, resolve com a prefeitura, é algo que a gente já conhece de muito tempo e que a gente deixou, para a gente basta. Né? Dia 4 de outubro é o Dia Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde. Nossa categoria é uma categoria que visita os domicílios. Infelizmente, nenhuma das duas prefeituras tem um trabalho de publicidade com a sociedade para falar qual é o papel do agente comunitário de saúde nas cidades. Boa parte da população não conhece de fato o trabalho que a gente desenvolve. Hoje a cidade de Santo André tem uma cobertura muito pequena, então, ou seja, a grande maioria dos munícipes hoje de Santo André não tem o serviço do agente comunitário, que é aquele que visita a casa, não só para falar sobre a promoção de cuidado da doença, mas a gente vai falar sobre a prevenção, principalmente com um perfil total da família. A gente vai trabalhar com promoção de saúde. O que a gente tem passado hoje com o sarampo no país, principalmente no estado de São Paulo, se não fosse pelos profissionais de saúde que fazem o trabalho direto e os agentes comunitários que vão de casa em casa para verificar, a gente estaria numa crise muito maior. E a gente tem passado de um surto um cada vez maior do que o outro. Hoje a cidade de Santo André não tem um agente de combate a endemias, se tem uma ideia. Então quem faz os bloqueios na situação da dengue? Então a situação ficou cada vez mais difícil. Então esse trabalho e essa de mostrar que o trabalhador da saúde, quando ele está nesse sucateamento, a sociedade civil vai sofrer cada vez mais, André, é mostrar que existe uma ingerência hoje na relação de trabalho, principalmente na saúde. Então, esse é o tipo de situação que, igual o Misito bem colocou, não é por falta de dialogar com a gente. Eu também não posso dizer que não tenho conversado com os secretários. Converso, chamo umas reuniões, mas não se resolve por esse imbróglio que a Fundação acaba se colocando. A Fundação precisa se entender bem qual que é o papel exato dela, para o que ela responde. Isso aí, eu estou falando isso, não estou falando juízo de valor, é porque as pessoas perguntam. O Viva hoje tem milhares de seguidores e é claro que tem na categoria de vocês muitos seguidores que seguem o Viva. Então fica essa dúvida aí do papel exato que a Fundação tem que desenvolver na região. Ô Wagner, o Sindiserve também abrange alguém da saúde? Primeiramente, obrigado aí, André, obrigado ao público que segue o Viva. Viva hoje eu acho que é um dos maiores canais de comunicação que nós temos no ABC. Opa, depois te pago um café, viu? Opa, aceito o café aí, André. Mas é verdade, André, a gente acompanha em Rio Grande, Ribeirão, Mauá, em todas as cidades que eu passo, eu acabo acompanhando e vejo as pessoas falando de você. Inclusive o dia que a gente parou no posto para tomar um café, a tiazinha quase não deixou a gente conversar, você lembra? É verdade. Mas lembrando disso e voltando aqui para nossa pauta. Estivemos hoje aqui para uma reunião com o Misito. A longas datas, nós temos uma conversa, um diálogo a respeito dos trabalhadores públicos. Porque o trabalhador da fundação, o trabalhador que está no Sindax, ele não deixa de ser um trabalhador público, porque ele está dentro de um posto público, ele atende a população. A mesma precarização que o trabalhador concursado acaba sofrendo é a mesma precarização que o trabalhador público que o Misito cuida sofre também. E a população acaba confundindo, a população não consegue ter compreensão de quem é um servidor concursado e um trabalhador público que acaba prestando também, não é concurso, é processo seletivo. A população não tem nem obrigação de saber mesmo, realmente. Mas as prefeituras sim têm que saber. Hoje, a nossa categoria, cada dia que passa, vem diminuindo. Hoje eu acredito que o nosso sindicato cuide atinge apenas 30% de toda a categoria
que atende os munícipes andreenses, os munícipes de São Bernardo, porque vem diminuindo, não tem mais concurso. As prefeituras vêm fazendo parceria com as fundações. Quando vai ter concurso, só não é daqueles roubam uma prova, que aconteceu mal. Que absurdo, né? Vira uma... Reclamaram demais, né? Só fazer uma adendo aqui. O negócio do roubo das provas lá de Mauá, tinha um monte de gente já aqui perto da Anhanguera, na estação de Utinga, vindo para os pontos de concurso. Lamentavelmente teve esse roubo aí. Só para dar um adendo aí, aproveitando, desculpa aí. Sim, e isso acaba confundindo a sociedade também. Porque muitas das vezes quando ela chega em uma UPA, em um PA, e demora um atendimento, ela não tem compreensão de que um auxiliar de enfermagem está com 10, 15 pacientes, um único auxiliar atendendo 15 pessoas. Deixa eu perguntar, na fundação, isso é bastante importante, muito importante mesmo. A fundação é processo seletivo, sim, não é concurso público. Você acha que está deixando de fazer concurso público para contratar muito mais pela fundação? Sim, André, por isso que hoje a fundação acaba ocupando 70% desses. Mas vem aumentando esses números? Vem aumentando. Os nossos trabalhadores públicos concursados estão aposentando e aí eles vêm trazendo trabalhadores das fundações. E nós, há muito tempo que a gente já vem conversando, dialogando sobre isso, por conta da condição de trabalho. Porque a mesma condição de trabalho que os nossos trabalhadores concursados sofrem é o mesmo que os trabalhadores da fundação sofrem. Eles cada vez mais vão precarizando. E além de precarizar o setor de trabalho, hoje eles têm uma prática de precarização do salário. Deixa eu fazer uma pergunta difícil que pode ser até para o Misito também. Você volta a falar já, só para a gente entender. Quantos por cento hoje da área de saúde no ABC é da fundação e quantos por cento da prefeitura? Tem esse número, Misito, ou não? Eu não tenho esse número em percentual. Eu tenho o número de trabalhadores na região do ABC representados por nós. Quando você tiver esse número, passa pra gente. Ninguém tem obrigação de saber números, porque números é uma coisa, uma amplitude grande. Mas é interessante para a população saber, olha, tantos por cento hoje da saúde pela fundação. Eles assim, eu tenho o número de trabalhadores assim no total e em algumas unidades. Mas o percentual assim de número de trabalhadores na unidade, para você saber quem é servidor e quem é funcionário da Fundação do ABC, eles também não disponibilizam para a gente esses dados. Não disponibilizam? Então, mas não tem além de imprensa, eu vou perguntar para as prefeituras para a gente entender aí, porque eu particularmente tenho a curiosidade de saber algumas coisas da Fundação. Para você ter uma ideia, eu confundia a Fundação ABC com a Fundação Santo André. Sim. Eu confundia até o ano passado, até a Fundação, porque já começa o primeiro nome, tem a ver com saúde os dois, um é faculdade, outro é prestador de serviço, mas enfim. Wagner, por favor. Então, André, aproximadamente 30% é concursado hoje e 70% são das fundações. Aproximada, número aproximadamente. Isso. E aí, a precarização é maior, André. Se você... Hoje eles inauguraram a UPA perimetral. Certo. Eles não contrataram trabalhadores, eles não contrataram nem concursados, nem da fundação. Eles tiraram da UPA central, tiraram da Vila Luzita, tiraram da Bangu, PA Bangu, que é a UPA Bangu hoje. Eles foram tirando os profissionais. E com isso, só que o número de pacientes nesses setores não diminui. Você aumenta o número de pessoas atendidas por um único profissional. Então aí você acaba precarizando o trabalho do profissional da saúde. Seja ele o médico, seja ele o enfermeiro, o auxiliar, o técnico. Todos eles estão sendo prejudicados pelo tipo de trabalho que as prefeituras vêm fazendo. Elas, politicamente, para aparecer, eles vêm abrindo postos de atendimento, só que eles não contratam mais trabalhadores. Isso é precarização da saúde. E o que a gente está discutindo aqui hoje? Por que a gente veio no apoio do trabalho, da questão do Misito, aqui, a questão da saúde, da fundação, essa discussão? Porque a gente entende, se a gente conseguir ter um diálogo com a fundação e com as prefeituras e melhorar a condição de trabalho para o trabalhador, eu estou melhorando para o munícipe também. O munícipe vai melhorar o atendimento. Outras questões que a gente discute muito, a questão da diminuição do número de medicamentos que são oferecidos pela rede pública. E o apoio que você traz aqui é como liderança sindical ou o Sindiserve? Qual que é o teu posicionamento aqui hoje, Wagner? O nosso posicionamento é um trabalho conjunto. Sim, mas é do sindicato do Sindiserve? Do sindicato, isso. Você fala em nome do sindicato. O Sindiserve tem uma convergência de ideias para esse movimento. Para trabalhar, isso, trabalhar conjuntamente. Unir o trabalho nosso.
O Sindax é como o Rodrigo colocou no início. Nós entendíamos que o profissional que hoje o Sindax atende deveria ser concursados, mas as prefeituras tiveram uma prática de acabar contratando as fundações para fazer esse tipo de trabalho. Só que esses trabalhadores estão dentro de um trabalho público. Eles acabam sendo um trabalhador público. Eles oferecem o mesmo tipo de trabalho que a gente. E precarizado da mesma forma. Se você fazer ideia, André, um trabalhador que trabalha de agente comunitário, ele não recebe protetor solar. Ele sai aí naquele solzão, não recebe protetor solar. Ele atendia 200 famílias. Hoje passou a atender 250 famílias. Você sabe o que é isso? Um único trabalhador atender 250 famílias? E ele trabalha uma parte do tempo andando, né? Andando. O agente comunitário de saúde de Salvador, ele chega a andar quase 4 km por dia no mínimo. É quase igual ao correio, então. É isso. Um pouco mais. E a complexidade do trabalho também se dá porque você precisa ser. São pessoas que você corre quase todos os dias você acaba encontrando. Então você vai ter de todo. O Sindax ABC? O Sindax é a região metropolitana de São Paulo. Né? Nós representamos aí 38 cidades. Né? Foi uma construção que nós fizemos dentro do ramo, inclusive, no ano de 2010. Né? E esse sindicato foi um dos percussores nessa discussão, que mostrando um pouco do sucateamento que era um trabalho extremamente precário que não ABC, desculpa te interromper, Rodrigo. Quantas cidades atende? Não, quantos trabalhadores tem aqui na região do ABC? Se contar as 7 cidades, a gente tem 1.750 trabalhadores aproximadamente, contando Diadema, Mauá, São Caetano, Santo André, Ribeirão, Rio Grande da Serra. Né? Só que no ABC em torno de quase 1.800. Era um número muito maior, nós tivemos aí inúmeros desligamentos no ano passado, conseguimos inclusive reintegrar vários trabalhadores, mostrando, mesmo com o contrato com a fundação, mostrando que é um trabalhador público, né, e o TST entendeu que para haver desligamento de agente comunitário, mesmo com a fundação, precisa passar por um processo público. E todos são contratados pela fundação? No ABC não, no ABC só Santo André e São Bernardo. São Caetano nós temos o contrato direto, né? Em Mauá também o contrato direto, Diadema o contrato, a gente tem misto, né? 180 trabalhadores direto da prefeitura. Isso é uma confusão. Isso é uma confusão internacional. Para quem assiste a gente agora aqui, fala assim, por que uma cidade é meio a meio, outra é inteiro, outra assim, tem uma complexidade muito grande. Eu confesso até que eu às vezes não entendo esse negócio. Aqui contrata ali, contrata porque eu fazer uma coisa mais simplificada, até mesmo para uma melhor comunicação. Eu acho que simplificar menos às vezes é mais, né? Mas enfim. Então é isso. Então aí nós estamos aqui, vocês chamaram Viva para demonstrar a unidade que está, né, o Sindicerb, o Sindax, o Sind Saúde, no que diz respeito amanhã, o início da paralisação do pessoal da área da saúde. Os agentes, como não tem emergência, é total ou não? Ou existe questão a gente já deliberou na Assembleia o estado de greve, né? Que é na verdade uma antecipação aí sobre a questão da greve inicial, como a gente entende. O que é o estado da greve e o que é greve? O estado da greve é exatamente aquilo que a gente. É o protocolo que a gente precisa seguir, até para a gente não ter nenhum tipo de greve ilegal. É um protocolo jurídico, isso? E até um protocolo jurídico. Avisando, nós estamos para entrar em greve, para quem. Por exemplo, para os governos chegarem e falar assim, não, peraí, vamos ver se a gente resolve até antes. Porque existe uma pauta aí na mesa. É um aviso prévio. Como se fosse um aviso então, porque às vezes eu ouvia também, né, o cidadão comum falar estado de greve e greve. Então, estado de greve é o seguinte, olha, nós vamos parar. Inclusive, e aí a greve é a efetivação do... Inclusive, André, até para o estado de greve, inclusive o Misito trouxe aqui para a direção na discussão que nós fizemos hoje de manhã, até porque a gente não bastava só falar que está em estado de greve como um aviso prévio, também precisa... Isso mostra que a categoria pode se mobilizar a qualquer momento. Né? A gente vai pôr e assim por diante. E uma das situações que a gente adotou, e os outros sindicatos também estão vindo junto, que é mostrar que o trabalhador da saúde está em luto. Né? Que é exatamente o símbolo que nós colocamos hoje. Vários agentes comunitários, tanto de Santo André como de São Bernardo, estão usando a tarjinha preta e dizendo que estão em luto porque a fundação não tem representado. E isso tem sido importante porque quando agora o munícipe olhar e verificar por que o trabalhador está em luto, mostrar que é o desrespeito que tem tido por parte da gerência administrativa, por parte da fundação, e a pauta que de fato, para que ele possa atender melhor hoje o usuário, ele precisa ter melhores condições de trabalho. E a sociedade muitas vezes acaba não vendo isso, porque você tem lá o serviço que já está de fato muito difícil para que seja passado hoje, e o número de trabalhadores cada vez menor. Mostrar o luto que não só os agentes comunitários, mas como todos os trabalhadores da saúde hoje estão, tanto o pessoal ligado à prefeitura, o pessoal ligado ao Centro de Saúde aqui
pela fundação, para que a gente possa mostrar que a unidade sempre aconteceu. Só que agora, de fato, a gente tem levado isso junto à categoria. A greve do Sim Saúde está deliberando a partir de amanhã, ela é extremamente importante, porque nós, além de apoiar, nós estamos participando efetivamente disso, né? Na minha categoria de agentes comunitários que está nos assistindo agora, já sabe, a gente já tem passado esses comunicados da importância que é ter uma unidade junto e mostrando aí, lembrando que nós somos todos sindicatos cultistas, sindicatos aqui do ABC, que sempre mostramos aí uma união muito forte aí, em parte solidária a todos os trabalhos. Dentro do nosso ramo da saúde, ele ficou aí mais agudo nesse momento, porque tem essas dificuldades aí para mostrar quem aí, na verdade, é ingerência mesmo, né? De não dar a importância de fato, que como o Wagner bem colocou, é fácil abrir um equipamento, mas colocar o trabalhador para poder atender a população se torna um pouco mais difícil. Eu procuro meios aí que muitas vezes é precarizar cada vez mais o trabalho. Tá certo. André, só para um adendo, nós temos uma pauta que nos une também, que é a questão da redução de jornada que a gente discute há muito tempo. O Estado de São Paulo já tem, né? Sim, já atingiu os trabalhadores da saúde, e a gente tem essa pauta que unifica a gente também. E a pauta também, uma outra pauta que unifica a gente, é combater o assédio moral aos trabalhadores da saúde. Isso a gente não vai permitir, seja ele da fundação, seja ele concursado da prefeitura, nós iremos combater. Alguns profissionais da saúde acabaram sofrendo até agressão de munícipes, porque o munícipe muitas das vezes não entende que o que acontece com ele ali de não ser atendido não é culpa do profissional, é a falta de profissionais para atender. Essa culpa quem carrega, isso é Secretaria de Saúde e o prefeito, porque isso é má gestão. Isso é má gestão. O que acontece em Santo André hoje é uma gestão PIF. PIF. Vá ao CHM, faça uma visita, vá nas UPAs, André. Você vai perceber a falta de trabalhadores da saúde que tem. É isso que a gente enfrenta. Bom, quero deixar aqui também, antes de terminar, que a gente está sempre aberto a ouvir todas as partes, a Secretaria de Saúde, que foram citadas, as prefeituras aí, quiserem se posicionar, quiserem dar entrevista para o Viva é democrático e a nossa proposta é sempre ouvir ambas as partes. Até porque enriqueceria o debate. Né? Olha, o sindicato aberto, fala né? isso, as gestões públicas falam isso, a fundação... gostaria muito, né? Quem que é o gestor da fundação hoje? Hoje é o Dr. Luiz Mário, procurador de São Bernardo do Campo. Luiz Mário. Ô, senhor Luiz Mário, vou mandar aí, Lucas, vamos mandar um e-mail para eles lá, abrindo esse espaço para ele falar com a gente se ele quiser, né? A gente até gostaria, porque enriqueceria bastante o debate, como eu disse. Então, a partir de amanhã, tá aí o pessoal do Sindiserve, através do Wagner, Sindax, através do Rodrigo, e também o Sindi Saúde, através do Almir Rogério, o Mizito. Ele faz questão pelo apelido lá. Agradeço aí pelo papo aí, é importante esse diálogo. Um tem uma ideia assim, outro tem a ideia tal. E o Viva se propõe a promover essa conversa com a sociedade, abre espaço para todos os campos, né? Porque é importante, porque às vezes as pessoas, a gente vai orientando as pessoas, porque tem assim, ó, se eu encontro um amigo que é do PMDB, o PMDB não existe mais, MDB na rua, me dá um abraço, tira uma foto, o André está no MDB. Entendeu? Você vai ali, se estou no sindicato, o André virou sindicato. Não, a gente conversa com todas as partes da sociedade e somos pretensiosos nesse aspecto de sermos democráticos e amplo na nossa maneira de fazer. E outras, viu, André? E a gente aqui já aproveita a oportunidade, né? Já estamos redigindo material para mostrar mesmo a união das entidades e dos trabalhadores. Nós já estamos programando um grande ato com apoio também do movimento sindical da região, tá? Seja ele da CUT, seja ele da Força Sindical, que nós temos uma relação muito boa com os metalúrgicos de Santo André, com os hoteleiros também, né? Seja ele de qualquer central sindical, porque é uma defesa da saúde da sociedade, essa que nós estamos fazendo. Terça-feira próxima, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos estar reunindo todo o nosso pessoal que está em paralisação, ou aqueles que quiserem iniciar a paralisação, para as 9 horas da manhã estarmos no Paço Municipal de Santo André, porque lá fica o presidente do consórcio intermunicipal e a gente espera que daqui até lá a gente possa anunciar algo positivo para as categorias, né? Que tenha a solução, uma mesa de negociação permanente para os servidores, mas que resolva os problemas,
que os agentes comunitários assinem o acordo que está lá prestes a ser assinado e que também implemente aí os reajustes que precisa implementar para a nossa categoria. Então já aproveito para convocar aqui o pessoal da nossa categoria, toda a licença ao Wagner, ao Rodrigo aqui, de ambas as categorias, né, para que possamos estar juntos dia 29 às 9 horas da manhã, lá dia 24, né? É dia 24, né? Desculpa, 24, próximo agora, próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, em frente ao Paço Municipal lá de Santo André. Esperamos que tenhamos uma resposta positiva para anunciarmos nesse ato, né, que a gente está chamando de dia D. Né? Vai ser o dia D, é o dia de mobilização da saúde, por mais direitos e por um atendimento de qualidade à população de toda a nossa região, inclusive de Santo André, porque lá fica o presidente do consórcio. Então, por isso, né, a gente marcamos, né, deliberamos hoje na nossa reunião, o material está saindo com o logo dos 3 sindicatos, as pautas que nos unificam, né, são melhores condições de trabalho, negociação permanente, combate ao assédio moral, reajuste salarial, equipamento de proteção individual para os profissionais e mais profissionais nas unidades também, entre outros. Mas esses são alguns específicos que nós não estamos colocando na nossa pauta e que é de interesse de ambas as categorias, André. Tá ok. Então fica aí nosso agradecimento, muito obrigado a vocês todos que acompanham sempre o Viva ABC, um novo olhar para a região. Forte abraço e até a próxima.